Salve, salve, cafezeiros! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E como vocês estão sabendo, a gente está num período de entrevistas. Esse é o nosso novo quadro, onde a gente vai falar com pessoas muito interessantes sobre diversos assuntos. E o primeiro deles é concurso, é português, é jornada de trabalho. E no episódio de hoje vamos falar com a professora Mansoária sobre português e redação. São os calcanhares de Aquiles da molecada, porque muitas vezes a pessoa se empolga para fazer uma redação, achando que está tirando notão, e quando vai ver o resultado é um catástrofe. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Para começo de conversa, eu já lanço a seguinte pergunta, Mansur. Mais especificamente de português do que provavelmente de redação, embora os dois estão juntos. Quais são os tópicos mais complicados na vida desse concurseiro, que precisam ter um pouquinho mais de atenção, ter um pouquinho mais de dedicação para fazer uma boa prova? Olá! Então, para fazer uma boa prova, essa pergunta é muito ampla, Porque as pessoas, elas têm dificuldades, elas têm lacunas diferentes, Mas, trazendo a questão tanto de português quanto de redação, apesar de a língua portuguesa ser a nossa língua materna, a gente encontra muita resistência no estudo da língua portuguesa. Justamente porque a gente ouve, assim, principalmente no fundamental e médio. Se eu já falo português, por que eu tenho que estudar português? E aí as pessoas acabam tendo a regra e a vida como coisas diferentes. Por quê? Os alunos, de uma forma geral, mesmo os adultos, acabam entendendo que o português, entre aspas, da escola é um português diferente do português da vida. Então, assim, muita gente aprende as coisas de uma maneira intuitiva. Eu tenho alunos que dizem, porque eu não sei usar vírgula, e não é um só, são muitos, adultos inclusive. Eu respiro e ponho a vírgula. Não, porque foi assim que eu aprendi. Entre outras coisas, outros comentários. Então, assim, nós temos várias questões, mas tanto em língua portuguesa, especificamente, quanto em redação, a gramática é um problema. Por quê? Às vezes é um problema de base, e o aluno, enquanto estudante, ainda no fundamental, não teve consolidada a parte do estudo da gramática, aquela coisa de não gosto, vou empurrando com a barriga, faltou um olhar diferenciado. A galera que está vindo agora, teve a questão da pandemia. Então, nós sabemos como professores, foram 2 anos sobrevivendo. Imagina uma criança que foi letrada, nesse contexto de pandemia online. Gente, desafiador. Muito desafiador. E isso também foi levado para muitos adultos. Adultos que estavam no ensino médio, adultos que já estavam no último ano aguardando para fazer o Enem. E a parte de redação, ela acaba também sendo prejudicada por conta disso. Vou dar o exemplo do Enem. No Enem, a gente tem 5 competências em redação. Você precisa saber ter um bom português escrito, você precisa identificar o tema, você precisa desenvolver a sua tese, você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo, ter coesão, coerência e uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. Só que aí, como a gente tem problema tanto em português, acaba recaindo também com a questão da história, porque a pessoa tem, às vezes, uma ideia errada do que são os direitos humanos, Então, Padreco, é uma questão muito ampla, como eu te falei. Tanto em português quanto em redação, nós temos problemas de base, que são uma questão gravíssima. Então, acaba esbarrando na gramática, às vezes também na falta do treino daquilo no ensino médio, fazer até uma crítica aqui para também vivenciar isso, Mas escolas públicas que, às vezes, no ensino médio não dão a mínima da mínima base para o Enem, por exemplo. Eu falo porque eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que estuda num colégio público e quem está dando redação sou eu, porque na escola não tem, já está no último ano do médio. Então, tudo isso vai gerando também dificuldades por conta do sistema. E são barreiras, assim, que são muito difíceis até da gente trabalhar, porque a pessoa, às vezes, tem aquela resistência de eu não sei, eu não consigo, e afeta tanto português quanto redação e outras disciplinas, visto que se você não sabe interpretar,
Você não vai conseguir entender a questão de história, você não vai entender a geografia, você não vai resolver o problema. São vários problemas, mas infelizmente a maioria tem a mesma causa, o mesmo fundamento. Mansu, é uma questão de base, né? A gente fala tanto isso, né? A gente vem trabalhando essa questão, principalmente depois da pandemia, como ficou difícil, né, fazer os nossos alunos escreverem, se preocuparem com o que estão escrevendo, com a qualidade da escrita, enfim, realmente está sendo um desafio pós-pandemia a gente estar em sala de aula trabalhando com linguagem, né? Porque eu trabalho com história, mas envolve escrita, então, assim, é bem complicado. Mas seguindo aqui, Mansu, quais seriam as estratégias mais eficazes para lidar com questões de redação em concursos públicos, considerando as limitações de tempo e a extensão, né, o limite, né, que você tem em cada concurso para a quantidade, né, quantas linhas você vai poder escrever, por exemplo? Então, para a redação a gente consegue limitar um pouquinho melhor, porque esses editais, de uma forma geral, para a língua portuguesa são desesperadores, né? Sei lá, 20 questões, aí quando você vê, vem hífen, vem várias coisas que as pessoas não veem há séculos e às vezes nem usam, né? Sendo assim, para a redação, primeira coisa que a gente tem que fazer, conheça o seu concurso. Pegue o edital, tenha um caso de amor com o edital, conheça a banca, veja o tipo de cobrança que a banca faz. Tem muita gente que, infelizmente, está saindo da escola só sabendo padrãozinho Enem. E quando vai fazer um concurso, não vai passar. Por quê? Porque o Enem, ele desconstrói. A gente de língua portuguesa costuma dizer que é um gênero à parte, porque ele desconstrói tudo que a gente constrói durante o ensino fundamental. Então, o Enem, você não é obrigado a colocar título na redação, você tem que criar propostas de intervenção, entre várias outras coisas. E para a redação, primeira coisa, né, como eu disse, conheça o seu edital. Veja, é um texto dissertativo, mas esse dissertativo é o quê? É argumentativo, é expositivo, é um artigo de opinião. Alguns concursos vêm dizendo assim, pode cair artigo de opinião ou texto dissertativo argumentativo. E aí você tem que conhecer os dois, você tem que saber que o artigo de opinião é uma coisa mais pessoal, você pode usar a primeira pessoa, que o texto dissertativo, você tem que observar se é permitido usar a primeira pessoa ou não, na maioria das vezes não use. Então, conheça o seu edital, conheça a sua banca, procure outras provas anteriores dessa mesma banca ou provas similares. E otimizando a questão do tempo, como você falou, se você encontrar, além de provas anteriores, questões e textos, né, prontos ou de pessoas que tiveram uma boa nota, é interessante para você se basear. Eu sempre digo, né, eu não gosto de caveirão, de usar um modelo pronto de outra pessoa. Mas para quem não sabe nada, já é alguma coisa, né? A gente já vai dar uma olhada, já vai saber como é a estrutura. Então, basicamente, para otimizar o tempo aí na redação de concursos diferentes, conheça o edital, conheça a banca, namore mesmo com a banca, entenda a banca, vá lá stalkear a banca. Terceiro ponto, entenda o que a prova ela está pedindo de você. Leia redações, o mais importante de tudo, pratique. Ah, mas eu não consigo fazer uma por semana. Faça de 15 em 15 dias, faça uma vez ao mês, mas faça com qualidade e direcionado, não faça genérico. E você vai estar aí pelo menos no caminho. Você tocou num ponto, numa ferida muito fundamental para a gente entender a realidade do nosso aluno, do nosso concurseiro, né, que é a base. É preocupante você ter um aluno de ensino médio de uma escola pública que não tem o mínimo para fazer uma boa redação, né? E a gente sabe que isso não é uma exceção, mas infelizmente é a regra, né, no nosso país, né? E por conta disso, aí a minha pergunta ela vai sair um pouquinho da redação e vai mais para as questões de múltipla escolha. O nosso aluno de ensino fundamental e ensino médio acham que uma questão de múltipla escolha é muito mais fácil de se resolver do que uma questão de discursiva, né? Muitas vezes eles ficam, né, orando, pedindo a gente para fazer prova múltipla escolha, achando que vai ser moleza.
E a gente sabe que, na prática, uma prova de múltipla escolha ela pode ser o terror do aluno e, sobretudo, o terror do concurseiro. Então, por conta disso aí, né, qual o caminho que você apresenta para o nosso espectador que está interessado em fazer Enem, que está interessado em fazer concurso, para ele ter um bom rendimento numa prova de múltipla escolha, nas questões de múltipla escolha, né, e não cair em cilada? Então, além dos tópicos já abordados, né, de conhecer o perfil da banca, de treinar, de fazer com qualidade, a gente tem uma outra questão aí, gente. Atenção e interpretação. O nosso enunciado, ele traz verbos. Nós costumamos chamar esses verbos de modalizadores. Isso até na escola, né, é um problema já com os alunos menores, né? Porque às vezes você coloca assim, responda lá e justifique. O aluno vai ignorar completamente o justifique e vai focar no responda. Aí você vai daquele meio certo na questão, ele vai olhar para você e vai dizer assim, ué, professora, mas está certo aqui, o que eu errei? Não, você não errou, você ignorou a segunda parte da questão. E isso também acontece nos concursos e acontece muito. Até quando a gente vai fazer simulados, os alunos vão e chegam, mas por que eu errei isso aqui? E a gente tem que entender exatamente o comando da questão. O que está sendo solicitado ali? A dica que eu sempre dou, olhe a questão, circule os verbos, entenda ali o que está sendo direcionado para que você faça. E, como eu falei, né, do perfil da banca, o perfil, por exemplo, do Enem, da banca organizadora do Enem, são 5, assim, meramente ilustrativo, né? 5 alternativas. Uma é a certa, acabou. Uma está certa, mas está incompleta. Outra está metade certa, metade errada. Uma está errada e acabou. E sempre tem uma, vocês podem observar depois, nas questões do Enem, tem uma que é tipo assim, né? Quantos anos tem João? João gosta de goiaba. É aquela que você olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa fez? Porque é justamente para confundir, né? É justamente para que você não entenda ali, mas por que tem isso? E tem gente que marca essa, tá? Tem muita gente que marca essa. Quantos anos você tem? Fui à igreja. Tem gente que marca justamente porque acha que não tem nada a ver, né? Então, assim, interprete, vai eliminando mesmo. Olha, isso aqui está incompleto, essa aqui tem a mesma coisa que a outra tem, mas tem uma informação a mais. Só cuidado para não marcar a informação incorreta, né? Então, além de interpretar, de esmiuçar a questão, outra dica que eu sempre dou. Quando o texto ele foi extraído de algum lugar, isso é muito utilizado até para a parte de história também, né? Olhe sempre ali a referência. Eu sempre falo para os meus alunos, o Enem às vezes tem a resposta na própria referência. E aí tem lá, né, soneto de fidelidade. Aí tem a questão e tem a referência. Vinícius de Moraes, em obra completa, 1980, não sei o quê. Aí tá perguntando, aí tá, obras completas, sonetos. Qual o estilo do poema? Gente, está escrito obras completas, sonetos, lá embaixo eu já peguei muitas questões do Enem, assim, dando a própria resposta lá no rodapé. Mas as pessoas não leem, ignoram. É como se fosse só aquilo ali. Então, dica, não só para o Enem, mas para outros concursos também. Vejam o enunciado, circule mesmo o verbo. Aquilo lá, você vai levar para casa ou vão jogar fora depois. Risca a sua prova, desenhe, faça cálculo, estrelinha, o que você achar interessante. Risque o verbo, modalizador, vá descartando. Se você tem dúvida, volte na questão depois e não se esqueça aí da dica. O rodapé muitas vezes traz a resposta. Essa resposta absurda, ela não é exclusividade de concurso e os alunos marcarem ela, né? Exatamente. A gente pega muito disso, né? Exatamente. A gente pega muito esses erros, né? Mas essa dica que você deu de português, Mansu, né, da resposta estar na referência, isso acontece também muito nas provas de concurso, de história, as provas do Enem, as provas que a gente faz também, né? Porque a gente coloca essas questões nas nossas provas e a gente sempre fala, não ignora nada que esteja no enunciado, leia tudo, porque muitas das vezes ou a resposta está no texto, porque aí tem a questão da interpretação,
ou a resposta está na referência da questão. Mas os alunos lindamente ignoram, não acreditam na gente e acabam cometendo esses erros, enfim, acontece. É isso aí. E assim a gente chega no final de mais uma etapa desse novo quadro, o quadro de entrevistas. Até o nosso próximo episódio. E aguardamos, esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso é fundamental para o nosso canal. Até a próxima!